Pergunta aqui do meu amigo, bora lá. Conta a sua história aí pra nós, a parte ferrada. Não a parte boa, a parte ruim. Pra gente animar e ver que não somos só nós, réis mortais na fila do pão que erramos. Então, cara, já contei isso aqui algumas vezes, já contei lá no canal do Augusto também, né? Só que foi naquela parte que ficou com um áudio um pouco ruim. A parte que a gente fez aquela explanação a respeito do ecossistema da SingularityNet, aí ficou bem legal, porque eu troquei o microfone lá no meio da live, né? O primeiro microfone não tinha funcionado muito bem. Nós lá dentro estávamos conseguindo nos escutar direitinho, mas vocês aí ficaram com o áudio um pouco abafado. Aí depois a gente trocou lá no meio e deu muito certo a explicação posterior. Então, primeira vez que eu escutei a respeito do Bitcoin foi em 2016. Um vizinho meu me chamou para falar a respeito de mineração de Bitcoin, que estava dando muita grana naquele momento, né? E até então, com um pequeno capital, você conseguia, de certa forma, comprar as máquinas de mineração, né? As famosas ASICs. Então, quando ele falou, entrou por aqui e saiu por aqui, porque já tinha tido experiências anteriores com pirâmides, né? E já tinha vinculado na minha cabeça que aquele lance de Bitcoin era moeda de bandido, esquema Ponzi, né? Moeda de videogame. Então, estava cheio de preconceitos com relação a ela lá no início. O tempo foi passando, né? Aquele primeiro contato entrou por aqui e saiu por aqui. E anos mais tarde, quando eu já estava no final da minha carreira de concurseiro, já procurando formas de obter a liberdade financeira, né? Já pensava em aportar em bons ativos. Então comecei a estudar mercado de ações, fundos imobiliários, renda fixa também, né? E cheguei ao mercado de criptoativos. Gostava muito do Charles Wicks, ainda gosto, é uma das pessoas que acompanho até hoje. E ele falava de Bitcoin. Então comecei a minha caminhada ali, né? Adentrei primeiramente com ações, fundos imobiliários, e depois eu fui migrando aqui para o mercado cripto. Muito novo, as coisas muito difíceis, né? Então, nós começamos a estudar, demorei muito a colocar o pezinho na água, mas deu certo, a gente colocou e comecei a fazer algumas operações, dando muito certo no começo. Multipliquei meu capital várias e várias vezes, né? A famosa sorte de principiante. Que é verdade, era sorte de principiante. Comecei a estudar um pouco de análise gráfica, mas muito cru ainda. Todavia, estava com a sorte ao meu favor. E ganhei muita grana sim, lá no começo. Para vocês terem uma ideia, eu gosto de contar essa passagem. Eu estava indo para a casa da minha mãe e no caminho, andando assim, a mente começou a voar e eu estava calculando o tempo que demoraria para eu fazer R$ 1 milhão, para vocês terem uma ideia da insanidade que o garoto aqui se encontrava, né? Então, o tempo foi passando, eu fazia as operações lá, ganhava o dinheiro, a conta bancária aumentando, engordando, até que o mercado virou. Chegamos lá no Corona Day e eu estava operando alavancado. Então, perdi 80% do meu capital naquele momento. Então, foi um sentimento muito ruim, não tinha passado por isso, né? Como eu falei, estava tendo uma sorte de principiante que perdurou por algum tempo, acertei várias operações, fiz muita grana, mas perdi tudo em questão de minutos. Aí foi o momento que eu parei para refletir a respeito de tudo o que estava acontecendo, né? Eu já tinha uma boa bagagem, já tinha um bom conhecimento a respeito do Bitcoin. Pensei em abandonar o mercado, voltar lá para o mercado de ações com o que havia sobrado, né? Que não era muito. E largar o mercado cripto de mão. Acredito que isso aconteceu com muitas pessoas no Corona Day. Muita gente perdeu muita grana ali, muita gente foi liquidada. Quem estava operando alavancado ali provavelmente foi liquidado na operação. E eu fui uma dessas pessoas. E o que eu decidi fazer? Depois de pensar muito, é claro, né? Eu peguei todo o meu capital que estavam espalhados em algumas altcoins. Tinha Bitcoin também, mas tinha algumas altcoins na carteira. Transformei tudo em Bitcoin naquele momento. Tudo. E prometi para mim mesmo que não iria mexer naquele capital até que o Bitcoin valorizasse ao longo do tempo, né? Eu pensei que ia demorar muito mais tempo e eu recuperasse todo o montante que havia perdido. E foi o que eu fiz, transformei tudo em Bitcoin e deixei parado lá na carteira. E aí sim,
eu fui estudar de verdade. Comecei a adentrar em outros projetos, conheci Ethereum, Cardano, a Polkadot lá na época. Vi todos esses aplicativos DeFi mais famosos tomando a mídia, né? Se tornando populares aqui na nossa comunidade. Todavia, eu não podia operar. Foi nesse momento que encontrei a SingularityNet. Vi que era um projeto vinculado ao Robô Sofia, gostava muito dessa temática e comecei a visualizar o que poderia acontecer lá no futuro, né? Todas essas aplicações de inteligência artificial nascendo e sendo utilizados por nós aqui, pessoas, para que gerássemos valor à sociedade. Então, estudei muitos projetos, vi muitos nascerem, Uniswap, OneInt, MakerDAO se tornando grande, né? Vi inúmeros protocolos crescerem e florescerem no mercado. Passou-se o tempo, mais 8 meses, e aí chegamos no final de 2020, quando o Bitcoin estourou as tampas, passou o seu topo histórico, e eu recuperei todo o prejuízo que havia tido lá no Corona Day. E nesse momento a minha promessa estava cumprida, né? Então, tinha deixado lá o meu capital restante em Bitcoin, ele se valorizou bastante em 8 meses, e eu recuperei todo aquele montante financeiro. E a partir de então, comecei a aportar naqueles projetos que havia estudado durante todo aquele tempo. E um deles foi o token AGI, né? Que agora se tornou AGIX. E ele, com o passar do tempo, me deu muitos frutos, né? Ganhei SDAO, ganhei NTX, ganhei a valorização dele, ganhei taxas com ele também, né? Porque coloquei ele em pool de liquidez, ele trabalhou para mim durante quase 2 anos. E fiz isso com inúmeros criptoativos. Então, fui acumulando muita bagagem e chegou um dia que eu criei o canal Rodada Financeira porque eu queria compartilhar toda essa experiência que eu adquiri ao longo do tempo com vocês, né? Hoje o nosso canal do YouTube tem quase 22 mil inscritos, temos uma área de membros com um grupo no Telegram também, o pessoal se ajuda muito, nós construímos uma comunidade bem forte e unida por lá. Temos o grupo do DeFi na Veia Rodada Financeira, tem a comunidade lá no Instagram também, então, na medida do possível, nós tentamos ajudar sempre que nos é solicitado, né? Nem sempre dá certo, mas esse foi o intuito de quando eu criei aqui o canal Rodada Financeira, né? É contribuir com outras pessoas, difundir o conhecimento que eu havia acumulado durante o tempo. E essa é a história, né? Como nós conseguimos dar a volta por cima depois de uma catástrofe. Quase quebrei, quase abandonei tudo, quase joguei tudo pro alto. Felizmente desisti dessa ideia e segui, né? Hoje estamos colhendo os frutos dessa decisão. Então, a sua tese vai ser testada ao longo do tempo. E se você de fato acreditar, persista, que lá na frente você vai ser recompensado. Dito isso, eu fiz um resumão aqui do que aconteceu, né? Muita gente chegou posteriormente aqui no canal, não sabia dessa história. Como eu falei, já contei aqui várias vezes, contei nos membros, contei lá no Augusto também, né? Todavia, estão espalhadas aí nos mais de 700 vídeos que tem aqui no canal. Tem muito conteúdo por aqui, né?